Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Já estamos aqui com a doutora Viviane Presoto, oftalmologista da Unimed. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde dos olhos. Viviane, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, doutora. Obrigado. Bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho da saúde dos olhos. Estava aqui brincando, né, com a Viviane, falando, isso é uma coisa que vem junto no pacotinho ao completar 40 anos, além de uma parte da boa experiência, são os óculos, né? Não tem como escapar, não é verdade? Não tem escapatória. Não tem escapatória. Tem realmente que aderir aos óculos. Para mim, tudo bem. Não mudou muito, não. Até gostei dos óculos bonitos, né? Então, eu estou curtindo. Né? Vamos falar, então, sobre a questão da saúde dos olhos. Existe idade para a primeira consulta oftalmológica? Quer dizer, a primeira vez, qual que é a idade que eu tenho que levar, por exemplo, os meus filhos, a minha filha, ao oftalmo? Então, o primeiro exame oftalmológico, na verdade, é uma lei nacional que já faz o teste do olhinho logo na maternidade. Olha só. Então, há alguns anos, nós já temos uma lei Sim. que obriga os hospitais e as maternidades a fazerem o teste do olhinho na maternidade, nos primeiros dias de vida. Aham. Esse teste é simples, o próprio pediatra que faz no berçário, ele joga uma luz no olho e a gente vê o reflexo vermelho que brilha, né? Certo. Se não é visto esse reflexo vermelho, se fica uma coisa branca, manchada, ele já encaminha para o oftalmologista. Se o reflexo vermelho aparece, aí depois Tá tudo segue ok, a vida. segue. Né? Aham. O que pode ser esse reflexo que não aparece? Pode ser uma catarata congênita, pode ser algum problema na retina. Então, são casos sérios que precisam ser avaliados nos primeiros dias de vida. Aham. Se está tudo bem, o pediatra vai continuar acompanhando a criança. E aí, se ele perceber alguma coisa nos primeiros meses de vida, ele vai estar encaminhando, né? Se não, se tudo estiver bem, normalmente a gente pede para as mães trazerem as crianças com um ano e pouquinho. Perfeito. Mas não é muito cedo? Não é. Por quê? A gente não vai conseguir fazer um exame da criança lendo as letrinhas, que todo mundo já fez esse exame, né? Sim. Mas a gente consegue detectar se a criança está olhando, se ela está fixando os objetos, a luz. Uhum. E a gente consegue fazer um exame se a criança tem grau de óculos, já pequenininho. E por que isso é importante? Às vezes a criança tem grau em um olho e não tem no outro. E a criança não vai saber falar, não estou enxergando com esse olho, não estou enxergando com esse. E os dois juntos, ela tem vida normal. A gente vê muito, a minha especialidade é estrabismo, né, dentro da oftalmologia. Eu atendo muita criança. E muitas vezes vem a família e traz a criança. Mas ele enxerga bem, o pediatra mandou trazer, mas ele enxerga bem. Só que ele enxerga de um olho e do outro não. Uhum. Se a gente detecta isso precocemente, antes dos 7 anos de idade, a gente consegue reverter na maioria dos casos. Uhum. Então, um olho não tem grau e o outro tem, a gente passa um óculos e vai passar um tampão. Perfeito. A gente tampa o olho bom para forçar o outro. Para forçar a desenvolver né? o outro. Porque a visão desenvolve desde que a gente nasce até os 7, 8 anos de idade. A gente não nasce enxergando. Perfeito. No começo a gente enxerga vulto, sombra, e aí vai desenvolvendo a visão de até detalhes. Até os 7 anos que desenvolve. Até aproximadamente os 7 anos. Eu percebi, teve um caso, né? Sobrinho nosso, né? Ele pegava qualquer objeto assim para ver, ele fazia assim. Ele entortava a cabeça. Procura o olho, ele procura o olho que está enxergando, que está fixando. Aí fez um tratamento também, né? Mas então, são movimentos que a gente percebe com a criança, né? Que dá uma diferença, né? Para os pais que percebem, né? Que percebem, exatamente. Muitas vezes a professora na escola é quem percebe isso também. Né? Às vezes a mãe vem trazer a criança. Na leitura, né? Às vezes tem dificuldade na leitura, e às vezes realmente que não está conseguindo. Então, muitas vezes a mãe fala, a professora mandou trazer, né? E ela, às vezes ela percebeu isso. Então, o primeiro exame, por volta de 1, 2 aninhos, né? E aí, se está tudo em ordem, não teve nenhum achado de exame, depois na fase de aprendizado, 4, 5 anos, né? Na idade de escolar. Agora, se tiver alguma coisa, já começa a acompanhar desde o comecinho mesmo, 1 aninho e meio. Perfeito. Né? Agora, doutora, vamos entrar aí na questão dos equipamentos que estão no nosso dia a dia, né? Estão com as crianças também, As crianças, exatamente. A gente até estava conversando, né? Durante a pandemia,
o celular, o computador, foi o que auxiliou, né, as escolas a continuarem, os estudantes a terem as aulas, né? Foi tudo pelo computador, foi tudo pelo celular, né, muitas vezes. Mas vamos falar um pouco, doutora, do uso excessivo desses equipamentos. O celular, o computador, a gente sabe das lentes, né, as telas azuis, né, chamadas telas azuis, elas podem trazer alguns problemas para a visão? Criança, adultos, enfim, mais as crianças. A gente estava conversando, né, agora, ainda bem que tem o celular, o computador, a gente conseguiu enfrentar a pandemia um pouco mais fácil, né? Mas tem os problemas. Então, a gente está falando que a gente está vivendo uma epidemia de miopia agora, porque muito computador, muito celular, muito tablet está fazendo a criançada começar a precisar de óculos cada vez mais cedo e o grau aumentando mais rápido, né? Então, a gente pede para tentar diminuir o tempo, principalmente agora que as aulas estão voltando presenciais, voltar a fazer outras atividades, o que ajuda também a atividade ao ar livre, como as crianças ficaram muito presas. Sim. A atividade ao ar livre também é importante para o grau não desenvolver tanto, né? Para dar uma segurada na miopia. Outro problema do computador é o olho seco. Quando a gente fica muito na frente da tela, a gente chega a piscar 1/3 das vezes que deveria piscar. E aí o olho fica seco. É verdade, doutora, a gente esquece de piscar? Não é que a gente esquece, né? A gente fica lá compenetrado na tela e não pisca, né? Então a gente pisca 1/3 das vezes que deveria piscar. A lágrima que deveria estar protegendo o olho vai evaporar e o olho começa a ficar seco. Então começa a ter aquela sensação de cansaço. Final do dia tá ardendo o olho, começa a coçar. A gente tem índices, por exemplo, a minha mãe, que é bem idosa, tem mais de 80 anos, os idosos eles têm já, né, uma questão do olho seco, que ela precisa pingar colírio direto. Mas você está dizendo que o uso dos computadores pode adiantar o problema do olho seco. Isso. Hoje a gente tem uma doença que chama síndrome do olho seco. Então tem muitas doenças que fazem o olho ficar seco, né? A idade, a alteração hormonal também causa essa alteração. E o computador veio para acelerar um pouquinho mais, né? Ar-condicionado, ventilador, tudo isso resseca, o clima seco, né? Tudo isso resseca o olho. Então, existem as lágrimas artificiais, os lubrificantes, que são importantes. Hoje a gente tem vários no mercado e são importantes de estarem usando, né? E nós temos algumas doenças que fazem o olho ficar seco. Uma que é importante é a síndrome de Sjögren, que seca não só o olho, seca a boca, seca o nariz, seca todas as mucosas. Então, é uma doença reumatológica que vai estar causando doença no olho também, né? E outra coisa do computador, você falou da luz azul, né? Hoje a gente já tem lente de óculos que protege da luz azul. Então, para quem fica muitas horas na frente do computador, é uma lente que pode acrescentar um benefício para conforto do olho. E a altura do computador é importante também. Olha. O ideal é que o computador fique da linha do olho um pouquinho para baixo. Porque se o computador está muito alto, você vai ficar assim. E aí a pálpebra não consegue piscar. Fica mais difícil de piscar. Então o olho fica mais seco. Então, a hora de ajeitar o monitor, o computador, o laptop, enfim, a tela, para o trabalho, principalmente, para quem fica muitas horas, né, na frente do computador, estar numa altura, os estudantes, do olho um pouquinho para baixo e manter uma distância também. A gente tem, principalmente adolescente, tem mania de usar celular muito colado, perto, né? Então, sempre um pouquinho mais longe também. Eu tinha falar um pouquinho, né? Queria que você falasse um pouquinho. Aliás, estamos ao vivo aqui, Viviane Presoto, oftalmologista da Unimed. Quer fazer sua pergunta? Pode mandar pelo WhatsApp, 99141-1048. Pode fazer sua pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, das doenças oculares mais comuns e, entre elas, dando destaque para essas mosquinhas que fica voando aqui, que você olha para a parede branca, você vê, depois ela desce, você meio que controla. Tem algum problema isso? Isso pode gerar mais complicações? Porque eu só reparo
quando eu resolvo pensar nela, assim, daí eu vejo, ó. Mas no dia a dia eu não tô vendo essa mosca. Cadê a mosca? Ah, você tá aí, daí eu lembro e dela. explica para quem não tem, porque mosca eu tenho volante, outros problemas na visão. A mosca volante eu ainda não tenho. Então, o que são essas moscas aí que o Neto falou que vê moscas volantes? E o nome é esse mesmo, mosca volante. As moscas volantes são uma degeneração do vítreo, que é uma gelatina que a gente tem dentro do olho, né? Então, por vários motivos, por causa de grau, por causa de trauma, por causa da idade, essa gelatina do olho começa a ficar meio amolecida, mais líquida. Então, essa diferença de densidade entre o líquido e o gelatinoso que causa essas imagens. Então, são como se fossem, assim, partes líquidas no meio de uma gelatina. Sim. E que a gente vai estar enxergando. E o tratamento é ignorar mesmo. Você falou que só percebe quando olha no claro. Penso, né? Por que aparece no claro? Porque aí o contraste aumenta. Né? Então, olhou numa parede branca, num lugar com claridade, um papel branco, aí vê aqueles pontinhos. O que acontece? Se a gente ficar olhando para ele, o cérebro entende, porque a gente enxerga com o cérebro, né? O cérebro entende que você quer ver aquilo. Né? E aí, cada vez vai aparecer mais. Olha só. Se a gente não olha, se a gente ignora, literalmente, ele vai sumindo. Não é que ele sumiu do olho, mas a gente não enxerga. Isso, exatamente, é a mosca volante. A última vez que eu tô olhando para vocês, aí não vou olhar mais. A última vez, pode se despedir, que eu não quero mais vê-las aqui. E não vai sumir de uma hora para outra. Não vai sumir Porque às vezes o paciente fala, mas eu não estou olhando, mas ela aparece. Demora meses. São alguns meses de ignorância para ela. Sabe que você falou uma coisa muito legal? Eu estava ouvindo agora um podcast vindo para cá, sobre uma aula de teatro, né? E estava falando justamente isso, que a gente vem com uma série de referências. Então, quando a gente olha para um lugar, olha para um objeto, o cérebro ele já prepara toda a referência desse objeto. Por isso que é muito comum você olhar para o objeto e achar, nossa, achei que era uma caneca. E agora chegando mais perto, não é uma caneca, é um copo. Por quê? Porque são referências do cérebro. Então, você tem uma visão que é um mecanismo que te leva à sua referência e lá vai entrar em contradição ou vai afirmar o que é. E ela explicou de uma maneira muito bacana a nuvem, por exemplo. Você olha para a nuvem, você sabe que a nuvem está lá no céu e aí, de repente, você enxerga um urso nessa nuvem e você vai poder olhar ela de cabeça para baixo, piscar o olho, você só vai enxergar a nuvem. Toda vez que você olhar, você vai ver, a nuvem não, desculpa, vai enxergar o urso. Estou vendo o urso. Então, você passa a ver o urso porque dá referência. Acontece às vezes também com uma sombra. Olha, não parece aqui, parece uma pessoa, sombra de uma pessoa. E é bem isso, né? Quer dizer, o cérebro ele vai trazendo referências para você ter esse olhar, ver o que é aquilo, né? É muito comum essa confusão também. E voltando então no assunto computador, que agora lembrei de outra coisa, deixar a criança pequena, 1, 2, 3 aninhos, muito em tablet, muito em celular. Ela aprende o dedinho lá, ela sabe achar o que ela quer, só que nós estamos tendo problema com as crianças que não têm mais noção de profundidade. Olha. Então, na nossa época de criança, a gente brincava com cubo. Então, você ia pôr um cubo em cima do outro, ia construir um predinho, então você pegava um cubo motora, e colocava um em cima do outro. Né? As crianças estão perdendo isso. Criança que fica muito tempo na frente só de tela e não brinca mais. Tudo plano. Tá tudo plano. É um porque mundo é chapado, plano. Então né? ela sabe arrastar. Ela sabe pôr um cubo em cima do outro na tela. Mas ela não sabe montar. Então é outro fator para a gente estar pensando no aprendizado, né? Porque é o cérebro de novo. Para as crianças, para a gente limitar o tempo das crianças na frente dos eletrônicos. Criança de 1, 2 anos não precisa ter celular, não precisa ter computador, não precisa ter tablet. E aí compromete, porque na verdade o tablet, o computador, até mesmo a TV, é um sistema... Né? Não, e é para a mãe e para o pai. Exatamente. Quer dizer, eu estou aqui, estou aperreado, né? Que ela está chorando, ela está me atrapalhando, eu dou o celular. Restaurante é a coisa mais normal. Você vai no restaurante, celular está mão das crianças. Por quê? O casal quer conversar, o cunhado, o amigo quer bater um papo, a criança fica quieta, você dá um celular. Quer dizer, eu tiro a minha responsabilidade, do qual é dar atenção, e isso... É o acordo, né? Está no contrato, viu, meu amigo? Não é que você está mudando o contrato, mas está no contrato. Você vai ter que ter sua vida social, só que agora você tem uma criança, tem que dar atenção. Então fica fácil você dar o tablet, fica fácil dar o celular. E a criança fica lá, né? E você olha, às vezes, a criança, ela está torta.
Quer dizer, nenhum trabalho de, pelo menos como você falou, ajeita a criança, faz ela segurar, apoiar na mesa, a criança está de lado, toda torta, vai uma série de problemas, porque é o momento que os órgãos, que o crescimento, é tudo aquele momento que desenvolver. Se você atrofiar, como você falou, isso é fato. A criança não consegue colocar um cubo em cima do outro, que ela não tem a noção espacial, ela não tem equilíbrio, porque não pratica. O computador está tudo ali, não aprendeu. Como que vai ser esse adulto? Quais são os problemas que vão acarretar para esse adolescente e para esse adulto, né? Muito interessante isso. Tem uma pergunta, Maísio? Tem pergunta chegando pelo WhatsApp. Aliás, se você também tem alguma dúvida, pode mandar aqui que a doutora Viviane vai responder no 991411048, é o nosso WhatsApp aqui. A Marta, doutora, está passando, ela está dando boa noite, diz: meu olho lacrimeja bastante quando leio muito no celular. O que pode ser? Agora, o contrário, né? Você acabou de falar da questão de secar, né? Que pode acontecer, mas a Marta está relatando aqui uma outra situação. Na verdade, é a mesma situação. É a mesma? É a mesma. Tá certo. Lógico, tem que ver se os óculos estão bem adaptados, se ela precisa de óculos ou não. Mas por que lacrimeja? Porque ficou muito seco. E aí, o corpo humano é inteligente. Fala, meu olho está seco, deixa eu produzir lágrima. Então, ele lacrimeja porque ele ficou seco antes, né? É uma defesa do organismo, né? Então, faz parte do mesmo quadro. Então, tá certo. Muito bom. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Eu acho que a gente falou de uma maneira geral, né, dos cuidados aí com os olhos, principalmente com as crianças, mas todos nós o tempo todo, principalmente para a gente tomar cuidado, né? Até nós adultos. Eu estou ficando de 4 a 5 horas nessa luz artificial. Eu tenho um período aí que eu saio de um lugar para outro, que eu tenho a luz do sol, eu tenho espaço, e eu procuro olhar para o horizonte, olhar coisas tão longe. Isso é um exercício que eu percebi que me faz bem, né? Não só para a mente, mas eu acho também para os olhos. Você sai dessa sala aqui e vai olhar o horizonte. Então, ter essa perspectiva, olha o céu, né? Aprecie, vai com os seus filhos olhar a paisagem. Eu acho que tudo isso é uma prática para a qualidade de vida e também a qualidade dos olhos, né? Voltando nisso que você falou, de olhar para o horizonte, para o olho, 3, 4 metros já é longe. Olha então, só. Nem precisa olhar para muito longe. Só tem um espaço enorme, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu fico no escritório o dia inteiro, não tem como olhar. Você olhar no outro lado da sala já ajuda, né? Então, assim, cada 1 hora, 1h30, 10, 15 segundinhos de olhar para longe ou fechar um pouco os olhos já ajuda nesse descanso, né? É importante. Perfeito. Viviane, pois não, pode falar. Eu falei muito das crianças e a gente estava falando de outras doenças, só antes da gente encerrar. Os pacientes diabéticos e os hipertensos são importantes estar fazendo um controle anual, às vezes cada 6 meses. Normalmente os endocrinologistas já encaminham, já fazem esse controle, mas a gente pega muito paciente também que só vai no oftalmologista quando precisa trocar o óculos. A gente estava falando qual a doença mais frequente nos olhos? Lógico que são os óculos, né? 80%, 90% do atendimento do consultório são os óculos. Mas a gente não precisa só consultar quando está tendo problema de visão, quando não está enxergando, né? Então, tem algumas doenças que vão afetar o olho. A diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. Olha só. Então, para quem é diabético e está aí se cuidando, ou mais ou menos, é importante, mesmo sem ter nenhuma queixa visual, estar fazendo exame de fundo de olho todo ano. Todo ano, né? Todo ano. Pois não, Maria, diga. Tem mais uma pergunta aqui, o Tiago querendo saber. Minha companheira trabalha o dia inteiro na frente do computador e ela usa óculos com aquela tecnologia Blue. Funciona mesmo, segura, né? Doutora? O meu é assim. É a proteção da luz azul que a gente estava falando, né? Ela dá um pouco mais de conforto para a tela, tira aquela radiação. E a luz azul, ela é nociva para o fundo do olho, para a retina. Então, ela envelhece o olho mais cedo. A gente ainda não tem, assim, muito tempo dessa tecnologia para saber o quanto que ela vai melhorar. Mas que melhora, melhora. Muito bem. Perfeito. Viviane, muito obrigado pela sua participação. Espero recebê-la novamente aqui para a gente continuar falando, né, de saúde, de cuidados, que essa é a intenção do quadro, a gente falar dos cuidados que a gente tem que ter
com o nosso corpo, com a nossa mente, né? Muito importante. Obrigado pela participação. Obrigada. Viu? Eu que Obrigada, agradeço o doutora. convite de vocês. Estou à disposição. Muito bom. obrigado. Você acompanhou então o quadro Obrigada. Saúde, agora oferecimento Unimed.